Desculpe aí que eu acabei desligando aqui. Eu fui espirrar, acabei desligando. Então, Alvin, ele nos apresenta a Gestalt terapia como tendo sido fundada em 1951, através de um livro chamado Gestalt Terapia, de Frederick Perls, Hefferlein e P. Goodman. Alvin pontua que a Gestalt terapia é como uma proposta de psicoterapia que se baseia numa visão de homem da sociedade e que suas teorias psicológicas vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Também seus fundadores temos Laura Perls e Paul Goodman, que foram também formuladores da Gestalt terapia. Bom, todos eles se envolveram muito com arte, com dança, né? Então, esse olhar artístico ele está na base da Gestalt terapia. Feijó, por exemplo, ele fala que existe um arcabouço teórico interessante, né, que ajuda a desvendar segredos, verdades, que se encontram no interior da subjetividade. Então, aquilo que aquele que não conhece a verdade de si pode, uma vez conquistando-a, superar os conflitos, ganhar liberdade e autodomínio. Já a professora Lima nos mostra Zinker, que é um outro psicoterapeuta muito importante, acho que é americano, dizendo que o indivíduo se revela durante o processo através do envolvimento criativo, contribuindo para o desenvolvimento de mais awareness, que se traduz como tomar consciência de si. Feijó também nos explica que, ao tomar a existência em seu caráter finito, em seu espaço próprio de realização e singularidade do ser aí, que é o Dasein, temporal, em fluxo, abandonamos a ideia de interioridade psíquica. Assumimos uma posição e produzimos uma clínica cujo fim seja a superação pelo autoconhecimento. Então, assim, sempre se afastando um pouco da visão psicanalítica, né? É muito o fenômeno à nossa frente, o que está acontecendo com o cliente à nossa frente. Então, Zinker, ele coloca que quando existe na pessoa o confronto de se fazer algo que ele não tem condição de fazer, a pessoa tem na vida uma situação que ela não consegue realizar, isso gera uma ansiedade. Então, outro comportamento é buscar novas experiências através da expansão das possibilidades de ação e reflexão. A criatividade ajuda a autorregular. O comportamento neurótico é a incapacidade de criar o novo e deixar de ser criativo em suas ações. É uma definição, né, de neurose que foi colocada aqui. Essa é uma das consequências mais usuais desse processo de autorregulação organísmica. A consequência é a perda da possibilidade de dar respostas ao meio. Então, esse é o adoecimento. Então, a psicologia é o estudo desses ajustes criativos. O homem não é um robô. Só ele não consegue, se ele não consegue se adaptar ao mundo, ele vira realmente um robô, né? Ele perde a criatividade, ele perde a sua capacidade de se adaptar. Bom, então aqui o Zinker coloca que a responsabilidade do terapeuta é sempre criar um ambiente experimental, uma coisa criativa, algo assim que leve o cliente a ter interesse, a participar de uma investigação pessoal, né? Fazendo uma crítica de uma obra, né? Trabalhando assim, é algo muito especial. O professor até colocou aqui um espaço para criatividade, para que essa criatividade se exerça. E é isso mesmo. Contato com a criação de uma obra de arte precisa ter uma certa elegância, que é bem cadenciado, aliás, e que cada parte é muito bem entendida pelo cliente. Então, na clínica, o uso da arte não é uma coisa bagunçada, é uma coisa organizada, pensada, preparada. Precisa haver elegância. Para Alvin, a cultura diversificada é um traço observável de pelo menos um dos fundadores dessa abordagem, e as vivências de Goodman em vários campos, como política, arte, sociologia e economia, né?
a sua participação intensa nos grupos de vanguarda reflete a forma da Gestalt terapia ter um espírito moderno, identificado com ações de vanguarda, por evidenciar a experiência no mundo, a diferença e o improviso na criação de novos significados para a existência. Vejamos mais um conteúdo sobre a particularidade da experimentação. A afirmação de Laura Peirce de que os conceitos da Gestalt terapia são filosóficos e estéticos nos soam como uma expressão desse vivido que orienta um caminho em direção à fenomenologia e que oferece mais alguns elementos para a constituição de uma Gestalt terapia centrada na experimentação. As propostas teóricas encontradas na fenomenologia fazem coro com o fundo estético e permitiram que a Gestalt terapia transformasse o espaço da psicoterapia em espacialização, enfatizando a experiência vivida e temporalizada como um elemento condutor de significação no mundo. Então, mais uma explicação aqui sobre a aplicação prática na clínica. Para Zinker, a Gestalt terapia na realidade uma permissão para ser criativo, uma ferramenta metodológica. Na verdade, é uma permissão para ser criativo, né? Então, e qual é a ferramenta? O próprio experimento, né? Os experimentos, eles podem começar apenas como uma brincadeira, né? Sendo assim, podemos assumir que a Gestalt terapia é uma abordagem que assume um papel que valoriza a criatividade, né, como um dos recursos fundamentais, e o experimento e a experimentação como vivências do momento atual no setting terapêutico, como uma metodologia básica. Por ter essa abertura para a criatividade, é que propomos a poética, né? Já no final de nossa pesquisa, nos defrontamos com a biblioterapia, que sintetiza de certa maneira, esse estudo de bases da poética e sua aplicabilidade, elegendo a literatura para que a autorregulação aconteça. Aí aqui a arte terapêutica, por meio de históricas, foi utilizada por essa professora, né, Seixas, em 2020, ela explica isso. Um artigo que eu utilizei, né, ela é lá de Niterói. E a biblioterapia utiliza a leitura como possibilidade de criação de espaço e de acolhimento, de expressão e de escuta. Como utilizar esse recurso da poética? Há regras? Não há regras. Há sensibilidade e há possibilidades que podem ser trazidas e propostas que podem ser feitas com poesia, oferecidas ou trazidas sempre, contando com a criatividade e sensibilidade de um profissional. É isso aí, pessoal. Aqui eu termino com uma anotação da professora aqui. Aqui eu senti falta de uma maior exploração da biblioterapia como um exemplo da aplicabilidade e da prática nas terapias. Seria muito interessante. Eu acho que depois eu fiz uma correção do trabalho e o trabalho que eu entreguei ele já foi com essa correção aqui. Tá legal? Mas vamos lá. Obrigado.